Olá, eu sou o Luiz e esse é mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância de você se controlar ao opinar ou palpitar sobre alguma coisa. A gente vai falar por que isso é importante. Você vai entender. E antes de continuar, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, para que você possa contribuir com o canal e assim ajudar a crescer cada vez mais. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu estava aqui trabalhando e por volta das 3h30 ou 16 horas eu tive que subir para o meu apartamento. Eu tive que lavar umas roupas que estavam lavando na máquina e tudo mais. E aí eu saí lá fora e um vizinho que tem loja aqui do prédio, ele me chamou e tinha um rapaz montado numa moto e a calça dele rasgada, com o joelho ferido, né? E eu vi duas placas de MDF, porque aqui é uma avenida, né? Então tem o lado que desce e o lado que sobe, né? O lado oposto. Então a avenida e o movimento aqui é praticamente 24 horas, para você ter uma ideia. Mas o fato concreto foi que eu vi então duas placas de MDF no canteiro da avenida, né? Que divide os dois lados. E aí eu fiquei sem entender o que aconteceu, né? E depois, menos de 10 segundos, eu fui conseguindo absorver mais ou menos ali eu percebi que houve um acidente, né? Um incidente. Não foi um acidente grave. E o rapaz que estava na moto estava extremamente nervoso. E o outro cara, o outro rapaz, ele estava acho que era uma caminhonete estrada, alguma coisa assim. E na carroceria da caminhonete estava cheio de MDF, estava uma pilha grande assim. E aí me chamaram então e foram contar o que aconteceu. O fato foi que o rapaz da caminhonete estava descendo a avenida e o motoqueiro, né, o rapaz que estava na moto lá, estava atrás dele. E aí arrebentou a corda e aí voou duas placas de MDF que saíram praticamente voando em direção ao motoqueiro, né, o piloto da moto, e quase que pegou nele. Então ele fez uma manobra assim bem precisa, freando a moto para que não entrasse, né, para que a placa não pegasse nele. E se pegasse nele poderia ter sido uma tragédia, né, porque os dois em movimento e a placa voando, imagina só. Por sorte, a placa caiu, ele fez essa manobra e tentou jogar a moto pro canteiro, mas não conseguiu e aí acabou, segundo as testemunhas, né, segundo ele próprio, ele acabou jogando a moto no chão, né, batendo no meio fio, assim. E aí ralou o joelho, como eu falei, e tudo mais, tal. E aí, então, eu estava naquele clima e eu só observando, né, toda aquela situação. Eu não disse uma palavra, aliás, a única palavra que eu disse, né, a única frase que eu disse foi perguntar para o rapaz se ele estava bem, né, você se machucou. Só que ele estava tão agitado, né, que é a questão da adrenalina, e preocupado também de que o rapaz que estava dirigindo a caminhonete dele poder pagar as despesas, né, do prejuízo que ele teve na moto. Afinal, arranhou ali a lateral da moto, a carenagem e tudo mais, né? Parece que o guidão também desbalanceou, enfim. Ele estava muito preocupado com isso, né? Enquanto tudo isso acontecia, eu observava aquilo e eu notei algo em mim. Eu notei que eu não tive vontade de opinar sobre nada. Eu apenas estava ali como observador. E talvez em tempos antigos, em tempos que eu era mais exaltado, vamos dizer assim, talvez eu ia fazer algum comentário, ia, sei lá, dizer alguma coisa que talvez poderia piorar a situação, né? Enfim, apesar de que a situação, o caos já estava criado, né? Mas então eu decidi apenas observar.
E aí eu tomei consciência da minha própria observação e entendi que não é preciso opinar sobre tudo. Naquele momento eu consegui então ter controle sobre o palpite. E muita gente, infelizmente, não tem esse controle. Muita gente acaba sendo invasivo, né? A pessoa, às vezes, ela dá opinião sem que a outra pessoa pede. E aí, sabe, fica aquele clima horroroso, né? Eu pessoalmente detesto, quando alguém, né, vem com opiniões ou palpites que eu não pedi. Eu não sei se você é assim, né? Porque isso é horrível, né? A pessoa, ela acaba trazendo um ponto de vista do qual você não pediu, você não permitiu que ela trouxesse, né? Então aquilo, você olha para a pessoa e fala, peraí, né? Pô. Agora, quando nós pedimos opinião, quando nós pedimos um conselho para alguém, aí é diferente, né? Quando alguém te pede uma opinião, quando alguém te pede um conselho, tudo bem. Aí você vai lá, aconselha aquela pessoa, porque a pessoa está te dando permissão. Agora, quando você não tem permissão para fazer isso, né, ou quando você não dá permissão para fazer isso, fica algo extremamente invasivo. E eu, pessoalmente, detesto, cara, tá? Detesto. E assim que isso acontece comigo, quando outras pessoas vêm opinar sobre opiniões que eu não pedi, eu simplesmente me fecho. Tá? Me fecho mesmo, já fecho minha expressão, já cruzo os braços, né? Já nem presto atenção no que a pessoa está dizendo. Então, existe uma maneira da gente fazer isso, né? Que é justamente o que eu acho que é muito importante, é nós realmente sermos educados nesse sentido, né? De ter essa consciência para que nós não nos tornemos invasivos. Porque pessoas invasivas ninguém gosta, né? A pessoa até pode, quando você chega com uma opinião que a pessoa não pediu, talvez a pessoa possa ser educada, e aí você vai lá e fala, e a pessoa, né, assim, tal, ela está sendo, às vezes, na maioria dos casos, ela está sendo educada com você, tá? E assim, existem pessoas, raríssimas pessoas que conseguem ter esse dom da educação, de serem polidas ao ouvir, né? Mas tem horas, antigamente eu tinha mais paciência nesse sentido, hoje em dia a minha paciência nesse sentido, ela já está curta, bem curta, tá? Quando eu percebo que a pessoa, até dou uma chance para a pessoa, ela fala durante, geralmente eu crio um tempo na minha cabeça, eu falo, bom, eu vou dar uns 2, 3 minutos para essa pessoa falar, ela opinar. Se ela passar disso, aí eu vou tomar alguma atitude, né, para interromper, para quebrar esse padrão dela. E aí eu, de repente, falo, preciso de um banheiro, preciso tomar água, preciso fazer alguma coisa, já eu volto. Aí eu vou e quebro esse padrão. Por quê? Porque a pessoa está sendo invasiva, né? Então isso é extremamente negativo, né? Então a gente deve evitar isso a qualquer custo. E isso vai te gerar vários benefícios. Você vai se tornar uma pessoa muito mais centrada naquilo que você precisa fazer, porque nós não precisamos opinar sobre tudo o tempo todo, né? Embora o nosso cérebro ele tenha essa necessidade, né, de opinar, de julgar o tempo todo, fazer julgamentos. Mas aí, nesses julgamentos, né, nesse foco que a gente coloca, a gente acaba perdendo tempo, sendo que nós poderíamos colocar a nossa energia vital em coisas produtivas, né? Em coisas que vão gerar benefícios para a vida da gente. Seja um estudo, seja uma prática, uma leitura, né? Uma aprendizagem de um instrumento musical, né? Então isso, quando você não opina, quando você controla a sua vontade de opinar, você, de certo modo, acaba desenvolvendo uma virtude, né? Que é a virtude, de repente, do silêncio, né? De repente, da prudência. Porque a prudência é uma virtude, né? E quando nós temos esse comportamento, essa atitude de realmente tomarmos consciência, entendermos que nós não precisamos opinar sobre tudo o tempo todo,
isso gera um enorme resultado para a vida da gente, né? Nós nos tornamos pessoas mais virtuosas. Então, a gente só tem a ganhar com isso, né? Eu sei que é difícil, não é sempre que a gente consegue se controlar, mas o importante aqui é colocar esse esforço, ter essa consciência, né? É quando bater aquela vontade e você se... Opa, peraí. Opa, Luiz, calma. Não preciso opinar aqui. Calma, né? Quando vem aquela vozinha interna te controlando. Então isso aí vai ser uma maravilha na sua vida. Você vai ver como você vai começar a produzir mais, você vai se tornar uma pessoa mais controlada emocionalmente. Você só tem a ganhar, tá? Agora, né, lembrando, se a pessoa chega e te pede um conselho, tente fugir desses conselhos, tá? Tente fugir. Mas se a pessoa insistir, aí tá, aí você vai com muito cuidado, né? Você vai lá e dá uma opinião, dá uma sugestão. Mas se não estão te pedindo, a melhor forma de lidar com isso é ficar em silêncio, certo? Bom, já falei demais, já opinei demais. Bom, no meu caso, como esse canal aqui eu tenho que falar, então não tem outro jeito, né? Eu tenho que dar palpite. Mas no dia a dia, tirando esse contexto, né, de gravar vídeos, eu sou uma pessoa extremamente calada, para você ter uma ideia, tá? Aliás, eu gosto de conversar assim, mas eu sou uma pessoa muito consciente daquilo que eu falo, daquilo que eu sugiro para os outros, né? Aqui no canal eu já falo, né, já sou mais falastrão, porque tem que ser assim, né? Mas no dia a dia eu fico mais na minha, tá? É isso. Então eu vou ficando por aqui. Eu acho que... Espero que esse vídeo, né, tenha te ajudado em algum sentido. Deixa aqui embaixo seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!